de história na palma da mão, o WhatsApp como extensão da sala de aula. Esse aqui somos eu e nosso orientador. Motivação da pesquisa. Primeiro, os problemas, né? Por que eu tive a intenção de trabalhar esse tema? É notório, né? Todo mundo já sabe a situação que as tecnologias elas estão avançando, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida e elas invadem o espaço escolar também, mesmo sendo proibidos em alguns estados. Muitos professores também não têm tanto traquejo, não desenvolveram ainda competências para utilizar essas tecnologias digitais da comunicação e acabam que, de certa forma, optando por não usá-las. Porque as leis elas proíbem, os estados proíbem, mas ela deixa uma brecha que ela pode ser usada de forma pedagógica e mediada pelos professores. Então, essa seria a saída. E também pelo fato de muitos alunos acharem a disciplina não tão interessante. Acham as aulas enfadonhas, porque tem que ler muito, que tem que isso, tem aquilo, e acaba culpando a história, colocando ela como muito chata. E isso não seria o ideal para os professores fazerem as suas aulas. Então, no contexto aqui da proibição, talvez não seja legal só proibir por proibir. O ideal seria usar de forma pedagógica, né, de forma racional. E, para justificar, a gente sabe que hoje o uso é massivo, né, dessas redes sociais, dessas tecnologias digitais. Existe uma infinidade de possibilidades de se trabalhar essas tecnologias, sendo que elas têm condição de possibilitar a produção coletiva de conhecimento, já que ela gera tanta interação. E também a necessidade dos professores terem novas formas de abordar a história, novas formas de conquistar o aluno. A relação professor-aluno também ela pode ser melhorada a partir dessa interação através das redes sociais. E a nossa praxe docente, né, nosso métier como historiador também pode ser melhorado a partir do uso dessas tecnologias. Então, o ideal seria utilizá-las pedagogicamente. A pesquisa ela está sendo realizada na Escola Estadual de Ensino Médio, a professora Elza Maria Dantas, no município de São Domingos do Araguaia. Escola essa que eu trabalhei até 2013, hoje não trabalho mais nela, mas eu tenho uma conexão muito grande com ela, assim, tenho um carinho enorme pela escola. E a escola que eu trabalho hoje, eu me impossibilito de fazer essa pesquisa porque eu estou como diretor escolar, então fica assim, um pouco antiético eu pesquisar uma escola que eu seja diretor, pois as respostas, aquilo que eu procuro, talvez não seja o mais próximo da verdade. Os sujeitos da pesquisa, escolhi 2 turmas, uma do primeiro ano e outra do terceiro ano, para tentar ver o grau de maturidade dessas 2 séries, com o uso das redes sociais, quais seriam as mais fáceis de trabalhar ou não. O tipo de pesquisa, ela é por natureza exploratória, ela utiliza o método da pesquisação também, assim como da Eliane, onde o pesquisador ele se envolve tanto, ele está envolvido na pesquisa, ele tem também o papel de tentar transformar a situação, um problema e colocar uma solução para essa situação, ou pelo menos mudar, gerar algum tipo de transformação. Então ele está envolvido diretamente na pesquisa. O referencial teórico ele está aqui um pouquinho extenso, mas eu vou tentar aqui sintetizar. No que tange as TDICs na educação, as tecnologias digitais da comunicação, eu uso aqui o Roberto Aparizi, o Pierre Levy e a Raquel Ricoeiro. Todos 3 eles têm trabalhos muito bons que tanto explicam como tentam dar algum norte na utilização dessas tecnologias digitais. E o Roberto Aparizi, por exemplo, ele fala que existe 2 tipos de escola. Essa escola ainda de tradição livresca e existe aquela outra 2 formas de se aprender, dentro dessa escola e fora também dessa escola. A educação formal, que é essa institucional que a gente recebe, mas o conhecimento ele também vive
ele rodeia, ele está fora da escola também. E principalmente nesses meios virtuais. Há como adquirir conhecimento e construir conhecimento a partir deles. No que tange a didática e ensino de história, a Selva Guimarães Fonseca, que ela defende que a incorporação dessas diferentes linguagens ela facilita o aprendizado histórico e esse acesso aos múltiplos saberes que não estão apenas na sala de aula também vai fortalecer ainda mais essa aprendizagem histórica. E também temos aqui a Marieta Ferreira, que ela cita, ela fala que essas tecnologias são quase onipresentes, ela fala da onipresença dessas tecnologias também, que a gente pode chamar como ubiquidade, uma palavra que a gente já está usando muito. Não que ela esteja em todo lugar, mas ela faz parecer que estamos em todo lugar. Ontem a gente teve aqui uma videoconferência com a própria Marieta, e a distância foi encurtada porque ela estava presente aqui, mesmo não estando materialmente aqui. Mas a gente teve uma palestra com ela, a gente sentiu que de fato isso acontece. Ela defende o uso das tecnologias pelos professores porque facilita, ajuda no que se refere a trazer essa disciplina, tirar essa disciplina do campo da chatice, como muitos alunos acham que isso acontece, mas ela também fala que o professor tem que estar preparado para isso. Não só ela, mas como todos os outros que falam do uso das tecnologias na educação. Existe essa necessidade dos professores estarem preparados. Há aqueles que têm um certo medo de serem substituídos pelas tecnologias, mas é o papel do professor que está mudando. Ele não vai perder espaço, pelo contrário. Quanto mais preparado ele estiver, mais solicitado ele vai ser. Porque selecionar essas informações, tratar essas informações, fazer com que elas tenham todo esse tratamento crítico, né? Conhecimento, para virar conhecimento, o professor é uma peça fundamental. Para o ensino de história através das TICs, o Alfredo Mata tem alguns trabalhos muito interessantes que ele trata especificamente do ensino de história com esse uso das tecnologias, e ele fala que os alunos que são intermediados por essas tecnologias, eles acabam sendo coautores de conhecimento. Eles adquirem conhecimentos que são compartilhados com eles, esse conhecimento histórico, eles, de forma crítica, eles acabam, na sua interação, produzindo mais conhecimento, porque o que eles absorvem de início não vai ser aquilo que eles vão expor depois, eles só repetem. Alguns repetem, mas sempre há um tipo de mudança. Agrega alguma coisa, modifica. Então, quando há essa mudança de sentidos, o conhecimento acaba sendo produzido. E nesse compartilhamento há um certo ciclo que alimenta. Sendo que alguns autores, como Pedro Demo, acham que isso não é tão fácil. Requer muito a intenção pedagógica do professor em fazer, a organização. Só em ter o acesso não é o necessário, não é o ideal. Precisa também ter consciência e ter criticidade para isso. O ensino de história na palma da mão. O WhatsApp como extensão da sala de aula. O objeto da pesquisa, pessoal, de fato, não é o WhatsApp, mas sim os grupos formados por ele, né? E fazer desses grupos uma espécie de extensão da sala de aula. O professor, através das suas aulas presenciais, ele pode inserir os conteúdos, pode expor esses conteúdos, transferir, não sei se essa seria a palavra, e esses conteúdos vão ser trabalhados fora da sala de aula. É uma proposta que, de certa forma, está ancorada no que a gente pode chamar aqui, que foi o professor Braz, na mesa que ele participou no primeiro dia, ele falou do ensino híbrido, e tem alguns elementos desse ensino híbrido. Que seria o quê? É uma mistura de elementos da educação presencial com a educação, com o ensino online. Esse ensino híbrido é uma mistura desses dois elementos. Parte do conteúdo, parte do conhecimento é tratado na sala e outra parte, na sala de aula, e outra parte pode ser mediado através das mídias digitais, das redes sociais e dessas tecnologias que a gente tanto acaba utilizando, mas nem sempre de forma pedagógica. Só que não todos os elementos desse ensino híbrido, né? Porque ele precisa de muito planejamento, muito mais do que se refere à questão técnica,
prática e de estrutura. Isso aqui são alguns elementos do ensino híbrido, o papel do professor, a cultura escolar, o espaço, o estudante como centro. A avaliação é muito importante nesse contexto, a mediação da tecnologia, a autonomia do aluno e a própria gestão escolar. Uma teoria da aprendizagem nova que está surgindo também, o conectivismo, estou tentando me ancorar um pouco nela, que fala que defende que o conhecimento também está fora dos elementos humanos, pode estar dentro de um banco de dados, por exemplo, que a gente manipula e tem acesso a essa informação, há um tratamento dessa informação, essa informação passa por essa triagem, por essa seleção e, consequentemente, vira conhecimento. Então, o uso desses grupos ele vai estar moldado nesse tripé aqui, nessas engrenagens, que é ubiquidade, mobilidade e colaboração. Não há como trabalhar essas redes sociais sem esses três elementos. Essa ubiquidade, que é a onipresença, a mobilidade de estudar em qualquer lugar, não só na sala de aula, mas fora dela, a questão da extensão. Sendo que essa interatividade, a ressignificação dos sentidos e o compartilhamento é o que a gente vai fazer com que haja essa construção do conhecimento. Construção essa que é baseada também na coautoria, né, do que vai ser produzido. Eu tentei aqui ver como esse conhecimento em rede pode ser feito, conhecimento histórico. O tempo aqui é muito curto, mas pode ficar para a questão das perguntas. E aqui, em forma de rede, aqui eu tentei colocar aqui esse tripé da ubiquidade, mobilidade e colaboração, que faz com que essa interação, junto com o trabalho do professor, que vai ter que ser um mediador desse processo, ele ajude no tratamento da informação, possibilitando uma aprendizagem colaborativa, porque os alunos vão colaborar uns com os outros no conhecimento que eles trazem e nos conhecimentos que eles vão produzir. Esse compartilhamento que está aqui na aprendizagem informal também vai auxiliar na aprendizagem formal, que no final há a produção desse conhecimento, pelo menos a busca de produzir esse conhecimento. Como está a pesquisa até agora? Ela iniciou no finalzinho de setembro, fui na escola, me apresentei, falei com os professores, conversei com os 2 professores de História das turmas, com a direção da escola, me propus a fazer uma palestra para eles, me propus também a dar um mini curso para os professores, já que é a pesquisação, eu tenho que me envolver, eu tenho que colaborar também com a pesquisa. E o objeto a ser trabalhado por esses grupos vai estar baseado em quê? Na participação dele, na colaboração dos alunos entre eles, a construção desse conhecimento histórico dentro dos 2 grupos, formado pelas turmas escolhidas, sendo que a participação dos professores também, a mediação deles, porque os professores também são peça-chave, eles têm que abraçar a causa, se não for assim também não funciona. Se deixar só por conta dos alunos, isso pode não ser tão bom. Então o bimestre foi dividido em 9 semanas, que seria o 4º bimestre, que a gente está no 3º bimestre, porque lá teve greve, a gente está trabalhando ainda no 3º bimestre. Vou concluir aqui. Aqui seria a minha dissertação vai ter 3 capítulos. Até agora eu estou trabalhando o primeiro, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês. O 2º capítulo seria a pesquisa em si. A gente está fazendo paralela por causa do tempo. A gente pagou muitas disciplinas e isso acabou acarretando assim, um acúmulo de trabalhos. E é isso.